Olá, eu sou Ana Rita Araújo, sou professora de arte, sou artista e atualmente eu estou morando aqui em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E eu vou começar, a partir da próxima semana, um projeto que eu sempre pensei em fazer, mas eu nunca tinha, sei lá, nunca tinha tido a vontade de realmente iniciar. E eu acho que esse momento que nós estamos se tornou um momento propício para isso. Nesse projeto, que vai se chamar Vinhos e Arte, eu vou justamente unir duas coisas que eu gosto muito, que é poder falar sobre o mundo dos vinhos. Não sou uma expert, sou simplesmente alguém que bebe vinhos, que gosta de vinhos, e vou falar de artes, já voltada realmente para as artes visuais, que aí sim é meu campo profissional, no qual eu me formei, fiz minhas pós-graduações, tenho uma experiência em docência há muitos anos, e então eu vou mais ou menos tentar mesclar as duas coisas. Quero fazer esse programa pelo menos uma vez por semana, trazer o conteúdo para vocês. E qual que é a ideia dele? É uma ideia talvez simples. Como eu falei, eu não tenho grandes pretensões com esse programa, mas ele vai ser mais ou menos assim. Num primeiro momento, eu vou apresentar para vocês, por exemplo, um vinho que eu bebi. Eu não sou uma pessoa, principalmente aqui nos Estados Unidos, nesse momento que a gente está, eu tenho bebido vinhos na faixa de 10, 15, 20 dólares no máximo. E então eu vou falar, por exemplo, um vinho que eu escolher, por exemplo, esse vinho, ele é da uva Merlot. Então, vou falar um pouco sobre essa uva, talvez contar alguma coisa da história dela, dos lugares aonde ela é cultivada, falar um pouco do vinho em si, o que eu achei, o sabor, o aroma, algumas características. Mas enquanto eu vou falando desse vinho, eu vou prepará-lo para fazer uma pintura. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o rótulo do vinho. Então, eu vou estar preparando o rótulo, pintando todo, porque eu preciso dar uma base toda branca nele. E vou conversando sobre esse vinho e a gente vai, né, dialogando e enquanto eu preparo. Então, o primeiro vídeo que eu vou fazer, a primeira sequência, vai ser dessa maneira. Então, falando um pouco sobre sobre a uva, ou sobre o vinho, ou alguma curiosidade sobre esse universo, que é enorme. E como eu falei, não sou nenhuma especialista, mas quero só partilhar da minha experiência com vocês. Em seguida, ao pintar, deixar ele todo branco, no vídeo seguinte, eu vou iniciar uma pintura de algum estilo da história da arte, alguma coisa que se relacione, por exemplo, é um Merlot, que é uma uva bastante característica de alguma, né, de uma determinada região de Bordeaux, na França. Por ser da França, então vou falar de um movimento de arte francês. No caso, por exemplo, o primeiro programa eu vou iniciar com o impressionismo. Vou fazer uma sequência de programas abordando os movimentos do modernismo. Então, a minha ideia é trabalhar primeiro com uma sequência de 8 programas. Então, por exemplo, vou falar sobre o impressionismo, trazer algumas características de quando surgiu, enquanto com a garrafa eu vou pintando e vocês podem ir vendo eu pintar. Essa garrafa aqui, por exemplo, eu pintei para fazer um teste, para ver a questão do rótulo, né? E olha aqui. Então, eu fiz uma pintura ao estilo impressionista e então vou estar pintando, falando um pouco do movimento, você vai poder ver eu pintar, eu vou discutir um pouco sobre a técnica, como que eu, por exemplo, faço esse tipo de trabalho. E ao final do vídeo, eu acho que vai ser interessante, porque
Eu vou poder passar um pouco do meu conhecimento, um pouco da técnica, que se você se interessar por fazer, por pintar também, você já vai ter umas dicas legais, conhecer quando surgiu, quem foram os pintores, por exemplo, mais conhecidos ou de renome acerca desse movimento. E a proposta é essa. Eu espero que vocês gostem, que seja um momento legal para a gente partilhar conhecimentos. Aí depois vocês podem deixar os comentários, as sugestões, podem me dar ideias, porque aí de repente eu posso mudar o meu plano inicial e fazer outras temáticas ou abordar algumas uvas que vocês queiram, desde que seja uma uva que eu conheça, né? Porque é um universo enorme, assim como a arte, que é um universo sem fim. Então são muitas informações e eu acho que vai ser assim, certo? Então, fica de olho na minha página, porque eu vou divulgar o dia, o horário, vai ser geralmente uma vez na semana, e aí eu vou soltar os vídeos para vocês, tá joia? Muito obrigada e eu espero você no meu canal Ana Rita BR para a gente poder falar sobre vinhos e arte. Beijo, até mais!